Fala galera, antes de começar o corte, lembrar vocês aí que a Betfair é patrocinadora do Futebolaço Podcast e a maior parceira da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vascaíno aposta lá na Betfair, quem não é vascaíno também pode apostar lá. Lembrando que tem que ser maior de 18 anos e apostar com responsabilidade, tá? Não vai aí se comprometer, isso não é renda extra, é só um entretenimento. Você pode ganhar, mas também pode perder, beleza? Betfair, parceira do canal Futebolaço Podcast. Agora vamos pro corte. A torcida do Vasco bate muito nos scouts do Vasco. Vitor Bastos, que saiu daqui e foi lá pro Atlético Paranaense, apanhava muito. Pô, os scouts do Vasco são horrorosos, é uma porcaria, o Vasco só contrata jogador mais ou menos. E, cara, foi muito legal a conversa que a gente teve com o Daniel Brito, que é o chefe scout do Vasco, que chegou recentemente. Ele foi contratado em setembro para substituir o Vitor Bastos, que foi pro Atlético Paranaense. E, cara, ele falou algo muito importante. O scout, ele tem limitação. Ele até brincou que eles têm as famosas prateleiras, né? Tem jogador primeira prateleira, segunda prateleira, terceira prateleira, quarta prateleira. E aí, o clube que acessa as prateleiras de acordo com a condição financeira dele. Alguém tem dúvida que o Luiz Henrique é um baita atacante? E não pela temporada do Botafogo, já pelo que ele tinha jogado no Fluminense e tinha sido vendido ao Bet. Sendo que era um jogador que para você contratar, você tinha que pagar mais de 100 milhões de reais. Eu te pergunto, um scout do Vasco oferece um Luiz Henrique pro Vasco? Não. Não é um jogador que cabe no nosso orçamento. Então, a gente também, como torcedor, tem que entender que não necessariamente as contratações que o clube faz são imposições ou foi o teto que os scouts conseguiram mapear. Todo grande jogador passa no radar ali dos scouts. A questão é que cada clube é um clube. O Flamengo vai conseguir ter acesso não ao Neymar, ao Messi, ao Cristiano Ronaldo, mas jogadores que caibam dentro do mercado sul-americano e clubes medianos europeus, que você possa comprar por 10, 15, 12, 18, 20 milhões de euros, o Flamengo consegue acessar esse tipo de jogador. Hoje, infelizmente, o Vasco não consegue. Então, às vezes a gente faz muito um comparativo errado e é uma falha na comunicação, ao meu ver, que o trabalho dos scouts não é muito bem explicado. E aí foi muito legal ele explicando a forma como eles trabalham. Eu não lembro exatamente a quantidade de profissionais que estão na área e eles se revezam de segunda a sexta-feira, eles assistem os jogos, tem os equipamentos de software que eles usam para poder monitorar dados estatísticos e eles passam da manhã até o final do dia selecionando a quantidade de jogos inteiro que eles pegam para assistir. Depois eles fazem melhores momentos daqueles jogadores, dependendo da situação, eles vão viajar para assistir aqueles jogadores em loco. Então é bem interessante a forma como eles trabalham, mas de novo, pegando os jogadores que o Vasco contratou, Lucas Oliveira, Lucas Freitas, Maurício Lemos que está encaminhado, o próprio Tietê, o que esses jogadores têm em similar? Essas negociações têm similaridade. Ninguém foi comprado. O Vasco hoje chega para os scouts dele, ó, preciso contratar, mas a situação é a seguinte, eu não posso comprar jogador, tá? Me apontem jogadores livres no mercado ou jogadores que de repente a gente consegue pegar próximo do final do contrato e tentar negociar com esse clube uma sociedade. Quer exemplo? Lucas Oliveira, o Vasco não pagou para comprar o jogador, ele tinha um ano de contrato com o Cruzeiro. O Vasco fez uma sociedade com o Cruzeiro. Cruzeiro, me dá o Lucas Oliveira em definitivo, eu faço um contrato de 2 anos, tu segura 30% dos direitos econômicos. Se ele for vendido, tu morre 30%. O Cruzeiro pensa, cara, eu não vou usar o jogador aqui. Não tem nenhuma proposta de compra. Pô, meu contrato com ele acaba daqui a 1 ano. Lá ele vai ter um contrato de 2 anos. Pô, é melhor, não vou usar, vai pra lá, vai que destaca lá, eu fico com 30%, me livro do salário por mais 2 anos. Beleza, toma aí. Daniel Fusato, goleiro, tava no Eibar, mesma coisa. Tava brigando por posição lá e tal, ele quis voltar ao Brasil. Eibar, me dá o goleiro, fica com 25% dos direitos econômicos, eu fico com 75%, a gente faz um contrato aqui de 2 anos e meio, sendo negociado, tu morde um percentual. Beleza, beleza? Beleza. Lucas Freitas, mesma coisa. Ficou 50-50. É um jogador ainda jovem, né? De 23 anos. Palmeiras tinha 1 ano de contrato, ó. Toma aí o Lucas Freitas. O Vasco fez um contrato de 3 anos. O Palmeiras vai ficar sócio de 50% com o Vasco.
com um jogador que ele não ia usar, que já estava 1 ano de acabar o contrato e ele perder de graça, vai ceder para um clube que vai ter ele 3 anos de contrato, um jogador de 23 anos ainda, jovem, e vai que pinta uma venda amanhã depois e o Palmeiras morde metade do valor. Então, os scouts trabalham de acordo com o que o clube tem condição. Então, o clube fala, ó, vou comprar jogador, tô com grana aqui, quero comprar um ponta, o meu teto orçamentário são 3 milhões de euros, beleza? Aí o scout vai levantar o jogador, mais ou menos, qual a característica que é? É um cara físico, é um cara veloz, é um cara que faz gol, é um cara que dá mais assistência, tem que ser um ponta que, pô, seja cavalinho pra atacar e defender, vai ser um cara que vai ter que ser assistente de lateral. Quais são as características do jogador? Não, é um ponta mais construtor, faz menos gol, tem característica mais de meia, mas joga pelo lado. Então o Vasco traça o perfil e eles vão em busca do jogador com a questão orçamentária e, ó, aqui, ó, dentro do que você me pediu, preço, características, é isso aqui. Óbvio que um jogador, porra, absurdo, o preço dele é lá no talo, principalmente ponta. Então, muitas das vezes, os torcedores batem nos scouts, pô, esse scout do Vasco é uma merda, só acha jogador assim assado. Mas às vezes o problema não é o scout, é a prateleira que o clube alcança. E aí a gente pega como exemplo o Botafogo, que pegou vários jogadores livres no mercado, só que tem um detalhe também, tá? A gente fala assim, pô, por que às vezes o Vasco não consegue pegar tal jogador que tá acabando o contrato? Se for um jogador que tá passando batido no mercado, se é um jogador mais veterano, como o Maicon, por exemplo, que o Vasco pegou no passado, é mais fácil. Mas se é um jogador com uma idade boa e que vai ser disputado no mercado, infelizmente hoje o Vasco perde essa queda de braço. Por quê? Você tem outros clubes no Brasil com um CT melhor, que pagam salários maiores, que vão disputar competições mais interessantes. Quer um exemplo? Olha para o nosso quintal aqui no Rio de Janeiro esse ano. Todo mundo vai jogar o Super Mundial, menos o Vasco. O Vasco e o Fluminense jogam ali a Sul-Americana, ambos, né? Esse ano o Fluminense não joga a Libertadores. Botafogo e Flamengo jogam a Libertadores. Se você é um atleta, esquece a tua relação com o Vasco. Para qual clube você prefere ir? Para um clube que vai jogar Libertadores, Super Mundial, vai entrar no Campeonato Brasileiro com condição de ser campeão. É a realidade do nosso clube, galera. Então, assim, nem tudo é o scout. E eu acho que falta muitas das vezes comunicação. E aí é culpa dos clubes, porque eles são fechados. A gente até pediu para que o Vasco tenha mais essas iniciativas de ceder mais os profissionais para conversar com a gente, porque no final de contas quem ajuda a formar opinião é a gente que tem microfone. Então hoje eu consigo chegar aqui para vocês para trazer algumas informações que eu obtive no clube, porque o clube abriu as portas, cedeu o profissional para conversar com a gente. E aí eu passo uma informação para vocês aqui mais embasada e mais profunda, e aí ajuda você em casa a formar a tua opinião. E aí, galera, curtiu o corte? Aproveita dessa moral, se inscreve aí no canal. Novos episódios vão ao ar entre 1 e 2 vezes por semana e os cortes estão aqui no canal todos os dias. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Dá essa moral, se inscreva aí no canal e até o próximo episódio ou próximo corte.